aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter? Nesse vídeo aqui te contar que já aconteceu a reapresentação do grupo de jogadores pensando na temporada 2024. E lá falou o presidente Barcelos, o vice Felipe Becker e até Magrão, diretor, todo mundo sabe, os três falaram com a imprensa. E tem mais algumas informações que nós colhemos depois que a assessoria de imprensa foi passando para os repórteres, então a gente tem alguma coisa já para te passar. Bom, gente, primeiros discursos, tá? Felipe Becker foi de cara dizendo que ficou feliz do planejamento não ter sido quebrado, porque desde outubro de 2023, ou seja, 3, 4 meses atrás, eles já estavam trabalhando e pensando nessa temporada de 2024. E que agora, com os reforços, o Inter pode sim dar o grande lance para ele vai ser a continuidade. O Magrão falou mais ou menos a mesma coisa, disse assim, olha, não só pela continuidade da comissão técnica, da diretoria, que alguns vão dizer, ah, tá, porque renovou, não. Tem principalmente e fundamentalmente a continuidade dos jogadores. E mais ou menos nessa linha de raciocínio, o presidente Barcelos também foi. Porque o presidente Barcelos disse em certo momento, dizendo assim, olha, eu tô feliz de ver essa sala cheia, coisa que em outros anos não acontecia, não tinham tantos jogadores assim, porque a gente vai lembrar os fatídicos anos em que o Inter, inclusive, ficava para contratar lá pela janela de abril, às vezes julho, agosto, estava chegando jogadores, e agora isso pode ser diferente, agora isso deve ser diferente, porque já tem uma base bem montada. Mas sim, chegou o momento dos títulos e Barcelos foi categórico, dizendo que o Inter já vai voltar a ser campeão agora no Campeonato Gaúcho. O presidente bancou que o Inter vai voltar a ser campeão já no Gauchão. Mas que beleza, ele prometeu o título do Gaúcho e tá marcado, tá escrito lá para todo mundo ver. Só que depois, ele também fala sobre o foco principal, que é nitidamente o brasileiro. Ah, mas tem a Copa do Brasil, ah, mas tem a Sul-Americana. O Inter quer o brasileiro, porque em nenhum momento nenhuma outra competição foi referida. E sim ele dizendo que o Inter quer fazer 38 finais no Brasileirão e que quer um Beira-Rio lotado. O Inter está numa campanha para chegar a 150 mil sócios e que acredita que as recentes contratações, confirmando o Borré, que todo mundo sabe que está na cara do gol, a ideia é ter 150 mil sócios em dia. E mais do que isso, ter esse torcedor empolgado. Em certo momento da fala, ele diz o seguinte, olha, tem que ter pelo menos, nós não vamos aceitar menos de 30 mil pessoas em cada jogo do Campeonato Brasileiro, para de fato conquistar o brasileiro. Ele sabe que é a chance de fazer história ganhando o Brasileirão depois de tanto tempo. O Inter é o time que vai disputar o brasileiro há mais tempo, obviamente, dos que já conquistaram, há mais tempo em jejum dessa competição. E é por isso que ele está aí falando e dizendo que não vai aceitar menos de 30 mil pessoas no Brasileirão e que vão fazer 38 finais. Mas também prometeu o título do Campeonato Gaúcho, que é, entre aspas, uma cobrança mais curta, uma meta, na verdade, uma missão mais curta que o Inter vai ter a partir de agora. Gente, mas tem mais coisas aqui. Primeiro, Kudê não estava. Motivo? Ele acertou com a diretoria mais alguns dias de folga, dá para se dizer assim, é porque ele tinha compromissos, questões pessoais a cumprir na Argentina. Então ele não veio para cá. Nós estamos no dia 8, hoje já é terça-feira, é isso? Não, hoje é segunda-feira, então ele vai passar a semana inteira fora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vem sábado. Ele tem 5 dias a mais pelo menos, e aí no sábado já começa, mas o Inter garante que não teve prejuízo porque a comissão técnica dele está em Porto Alegre e está trabalhando, é só o Kudê mesmo que teve um problema pessoal. Eu até sei alguns problemas pessoais que ele tem, mas como é muito familiar e envolve questões até de familiares dele que precisam de apoio, então, cara, não tenho que me meter nesse assunto. Mas o Inter também confirmou, a assessoria de imprensa, que Flávio de Oliveira não é mais profissional do clube. A gente sabia que o Flávio estava meio sem função, né? Ele era o preparador físico daquela arrancada com o Mano, depois voltou, aí o Inter com o próprio Mano Menezes, mas depois o Inter manda o Mano embora, aí vem o Kudê e tem um monte de preparador físico, e aí ele fica meio sem função. Então agora o cara tá... A versão oficial que ele quis ficar perto da família, mas a gente sabe que ele já estava meio que sem função aqui. Dos reforços estavam o goleiro Ivan, que já chegou, já assinou contrato, tava o Robert Renan, zagueiro, e o meia Johan, meio-campista, os três, tá? O Alário chega só na quarta-feira, teve algum acerto com o Alário aí que ele chega, desembarca em Porto Alegre só na quarta-feira, parece que ele tava na Argentina, ele passou até em ele passou em Punta del Este, no Uruguai, portanto, a virada depois foi para a Alemanha, parece que ele tem que voltar, então ele é aguardado aqui só por quarta-feira, pelo que sei. Maurício e Matheus Dias não estão na reapresentação porque estão com a seleção pré-olímpica. E aí vão começar o trabalho lá. A partir de agora, o Inter também tem alguns jogadores que estavam ali, tipo Kehler, tipo Pedro Henrique. A gente sabe que o Pedro Henrique está negociando, a gente sabe que tem 4 goleiros, o Kehler provavelmente vai poder sair e tal. Então algumas mudanças desse elenco, não muitas, mas podem acabar acontecendo. Assim que tivermos mais notícia, informaremos você. Siga o Gaúcho, ligue-se no canal.